Não, não faça isso. Aquelas palavras saíram como um fio de voz, quase engolidas pelo sol que castigava a estrada de terra. Pareciam vir de muito longe, embora a cena estivesse ali, diante dos olhos. Uma jovem, os pés suspensos a alguns palmos do chão, o corpo curvado pelo peso e pela dor, o rosto coberto de pó e lágrimas. Ao redor, a vila parecia ter encolhido, portas entreabertas, janelas com rostos assustados, o murmúrio dos cafezais interrompido, como se até o vento tivesse medo de se aproximar. Era uma manhã de céu claro, daquelas em que a paisagem parece injuriada pelo calor. Uma paineira isolada marcava o horizonte, suas folhas como um guarda-chuva velho. Perto dali, o córrego dos macacos cantava baixo, sem saber que, naquele instante, a vida de uma pessoa dependia de um sopro de coragem alheia. Ninguém mais se movia. O senhor Coronel Rodrigo Tavares, senhor das terras e das vontades, observava com a frieza de quem julga ter direito absoluto sobre a vida dos outros. Seus homens faziam fila, firmes como marionetes. Entre os moradores havia medo enraizado, o tipo de medo que se transmite de pai para filho e que endurece os rostos como cerâmica. Ninguém ousava interpor-se entre o capitão do poder e o que ele decidisse executar. Foi nesse momento, quando a vila parecia sucumbir ao silêncio cúmplice, que um homem cavalgou pela trilha sem aviso, com o pelo do cavalo saltando faíscas de poeira. A montaria vinha de além do ponte, com o porte de quem sabe as estradas como se fossem linhas de sua própria vida. Chapéu de abas largas, capa que protegida do sol, e a postura sóbria de quem foi educado na responsabilidade e na fama. Bartolomeu de Almeida, o barão, senhor de terras e de certo prestígio que vinha e ia entre as fazendas e o mercado de Ouro Preto. Ele parou a cavalo ao perceber o que acontecia. Não era apenas curiosidade. Havia algo no brilho do seu olhar que denunciava a inquietação, a recusa ao comodismo social. E quando ouviu a voz abafada, quase inaudível: "Não, não faça isso." Algo entrou em erupção dentro dele que o fez descer da sela antes mesmo de terminar de puxar as rédeas. Se você está assistindo, me conta nos comentários, onde você está vendo isso agora? Bartolomeu caminhou com passos largos até onde a moça pendia. Aproximou-se como quem chega a uma ferida, sem tocar, mas com a certeza de que aquilo precisava ser tocado. Viu então um nó, a corda marcada na pele, os dedos que mal seguravam o lenço. Era Antônia, uma jovem que, até poucas horas antes, trabalhava nos cafezais e carregava esperanças comuns a tanta gente. Casamento adiado, sonhos pequenos e reais, uma vida que não precisava ser notícia. Agora, a fumaça de suas promessas se consumia num fio de corda. "Corte isso", disse Bartolomeu, com a voz firme e sem cerimônia. Um dos capangas do coronel levantou a cabeça, como se a voz do barão fosse um insulto. Não se tratava apenas de uma ordem. Era uma afronta social. Alguém ousando interpor-se entre um coronel e sua punição. Houve um ruído, um gesto nervoso. A tensão cresceu como nuvem de tempestade. O coronel ergueu o queixo, pronunciou algo que poderia ter sido ameaça, mas Bartolomeu não vacilou. Ele avançou, puxou o canivete que escondia no estojo do sela, um instrumento simples, sem cerimônia, e cortou a corda. A queda foi lenta e cruel. Quando Antônia tocou o chão, tremendo, seus olhos encontraram os do barão. Havia alívio e algo mais. A pergunta de quem não sabia se mais pessoas assistiam à coragem que, naquele instante, passava por ele. Tomou-a nos braços com cautela, guiou-a para a sombra de um alpendre, pediu água e panos limpos. Benedita apareceu então, como se surgisse de dentro das tábuas da casa, uma mulher de meia idade, rosto marcado pela labuta, mãos de quem soube lidar com dor e com esperança. Benedita fora liberta há poucos anos. Trabalhara na casa grande e, por razões que poucos articulavam em voz alta, ganhara a confiança do barão. Agora, era Benedita quem secava a testa de Antônia, quem massacrava com óleo e ervas as marcas que a corda deixara. "Ela disse alguma coisa?" perguntou Bartolomeu, olhando agora para o coronel com um brilho que não se podia definir como só bravura. Existia ali também a consciência de risco. Um homem como Bartolomeu sabia que um gesto em público contra o coronel podia custar-lhe alianças, favores e até a tranquilidade de suas terras. Antônia respirou. A voz saía trêmula, cheia de nada e de tudo. "Ele quer
que eu diga que roubei. A frase ainda era frágil, mas eu não roubei. Os olhos do coronel cortaram o ar, já prontos para inventar o que lhe fosse conveniente. Sabia como construir versões, e ali, na frente de todos, começou a fabricar a história que justificaria a punição. Vai contar o que o senhor quiser que eu conte, murmurou, quase entregando-se à resignação que tanto o coronel cultivava em seus domínios. Não, disse Bartolomeu, com uma voz que não era apenas sua, parecia carregar uma autoridade moral que vinha de outro lugar. Não enquanto eu estiver aqui. A resposta soou como desafio. O coronel rosnou e ergueu um punho. Seus homens cerraram fileiros. O risco saltou aos olhos de todos. Podia começar uma briga aberta, um confronto que atingiria além da vila, talvez incendiasse casas, talvez arrastasse homens para o chão. Mas Bartolomeu não recuou. Após um minuto que durou uma vida, o coronel fez sinal e seus homens recuaram, não por respeito, mas porque a presença do barão mudara a conta dos custos. O barão, em vez de exibir a autoridade, fez outro gesto. Pediu que Antônia fosse levada para sua casa. Não era um abrigo temporário de mentira. Ele ofereceu o que podia oferecer de concreto: refúgio, cuidados e, de forma talvez mais radical, sua palavra contra a do coronel. Para muitos, aquela palavra pesava mais. Para outros, era um enigma. Por que um barão se meteria onde a maioria fingia não ver? Na casa grande, os criados acomodaram Antônia num quarto simples, com janela que dava para o quintal e para o café que trepidava de vida. Benedita ficou ao lado da cama, com um olhar que era ao mesmo tempo terno e vigilante. Bartolomeu sentou-se numa cadeira de madeira, as mãos cruzadas, a mente trabalhando como um engenho para calcular riscos e por que diabos fora preciso. Não era que gostasse de conflitos, era que havia coisas que não podiam ser deixadas ao arbítrio do medo. A notícia do resgate correu pela vila como se alguém tivesse solto um galo no meio de uma festa. Corria e batia o ar. Em pouco tempo, grupos se formavam ao redor da cerca da fazenda. Uns cochichavam, outros admiravam, uns cacarejavam com medo. Havia quem dissesse que o barão perderia suas relações. Outros murmuravam que aquele era o primeiro ato de alguém que, cansado do tempo, resolvera reescrever sua própria história. O coronel, por sua parte, não deixou de armar uma resposta. Em vez de partir logo, preferiu impor presença. Foi à casa do barão, acompanhado por 6 homens firmes na mão, e exigiu que Antônia fosse devolvida. Gesticulações grossas, palavras altas e o ar de dono absoluto das vontades preencheram a sala. O barão, calmo, ouviu. Havia algo de teatral no encontro, o poder jurídico e o poder bruto frente a frente, mais preocupado em manter a aparência do que em dialogar. Ela é minha, insistiu o coronel, batendo o pé. Foi pega em transgressão. Aqui se pune. Bartolomeu ergueu o queixo, e por um momento a sala ficou tão quase silenciosa que se poderia ouvir o sussurro da cortina. Ele sabia que o simples ato de negar não bastava, era preciso mais. Não se poderia sustentar um confronto sem provas, sem um eixo institucional que arrancasse o monopólio da violência das mãos do coronel. Era um momento em que o improviso moral precisava se apoiar no que poderia realmente derrubar um tirano. Evidências, testemunhas, algo que laçasse o coronel à lei e não à vontade do punho. E então Antônia falou, com voz frágil, mas com a firmeza de quem entende que a verdade, uma vez pronunciada, pode mudar tudo. Não foi por um pano, disse, depois de um suspiro. Foi por causa de um homem que não existe mais. O comissário. Ela engoliu o nome, como quem limpa a garganta. O comissário imperial. O coronel. Foi ele. A sala teve um movimento súbito, como quando uma maré muda. Palavras tão pesadas caíram, e o tempo pareceu encolher. O coronel empalideceu, mas tentou recompor-se num riso sem humor. Que insensatez! Vociferou, como se admitir um crime tão grande fosse apenas uma piada que poderia ser varrida com desprezo. Mas Antônia prosseguiu. Contou com falhas e hesitações que não diminuíam o peso do que relatava, como o comissário fora visto pela última vez na estrada, indo à cidade com sacos,
com um selo que pertencia à coroa. Contou de uma discussão, de um segredo que o coronel não quis que saísse da terra. Discorreu, sem dar detalhes escabrosos, de noite e de terra, de uma sequência que terminou com o desaparecimento do comissário. E, no fim, disse as palavras que ninguém ali poderia ignorar, que o coronel havia tirado a vida daquele homem e escondido o corpo, e que tinha o selo imperial, o selo que poderia comprovar o crime se fosse encontrado junto ao corpo. Aquela revelação mudou a plateia. A possibilidade de que o senhor que mandava na vila pudesse, além de tudo, ser responsável por um crime contra a coroa, abriu um abismo de medo nas próprias bases do poder. Poderia o coronel, que até então se alimentara da impunidade local, suportar uma acusação assim? Haveria justiça para uma denúncia desse peso? A resposta, naquele momento, não estava clara. O barão não sorriu, sua face tornou-se austera. Percebeu com nitidez que ali não se tratava apenas de defender uma mulher, tratava-se de enfrentar uma rede de silêncio que sustentava uma violência maior do que punições locais. Se o selo imperial aparecesse perto de um corpo, a acusação não seria mais um rumor vil, seria a prova de um crime que já atingira a esfera da coroa. E um crime assim não se resolvia com porrada e ordens, exigia investigação, autoridade judicial e, acima de tudo, coragem para desafiar o medo. Uma caravela de rumores partiu daquela varanda. Logo a notícia do encontro alcançou as orelhas do juiz municipal, Henrique Fonseca, um homem conhecido por sua retidão e pouca inclinação à complacência com os poderosos. Henrique não era um juiz que gostasse de holofotes, preferia a sombra dos despachos e a calma dos pergaminhos, mas sabia que havia momentos em que a lei precisava sair do escritório e correr atrás do que estava errado no mundo real. Benedita ficou junto a Antônia, segurando suas mãos pequenas, mas com a decisão firme de quem já caminhara por estradas escuras. Ela era testemunha de outras coisas, de outras violências, e nada do que ouvira ali poderia fazê-la calar. Benedita havia visto trocas de olhares, carregamento de sacos, e ouvira conversas sussurradas ao pé da noite. Sua condição fora por muito tempo a de quem trabalhava, e era a vozeria de quem a tratava como objeto. Agora tinha diante dela uma oportunidade rara, falar sem submissão, transformar as memórias de outrora em palavras que poderiam erguer uma verdade. O juiz Fonseca chegou à vila de tarde, em carroça puxada por 2 cavalos que mastigavam poeira. Não veio sozinho, trouxe consigo registros e a formalidade da toga, que ainda que só em pensamento, parecia projetar um tribunal móvel. Ao pisar no pátio, ele olhara para o barão e inclinara ligeiramente a cabeça, num reconhecimento velado pelo gesto de coragem que o homem tivera. Depois, aproximou-se de Antônia, viu as marcas, ouviu a versão do coronel e permitiu-se frisar um princípio que sabia necessário. Nada se resolveria à força de palavras vazias. A terra guardava segredos que poderiam ser arrancados. Ordem de escavação, disse o juiz, com a calma de quem não precisa gritar para que suas palavras façam efeito. Há indícios razoáveis de crime. Onde foi vista a última vez esta pessoa que desapareceu? Apontaram o Córrego dos Macacos, um lugar pouco visitado, com margens gastas e alguma vegetação que fazia sombra apenas em trechos. Havia naquela indicação algo que ninguém ousara antes dizer em voz alta, o mesmo córrego que banhava os pés dos cafezais e que guardava, às vezes, restos de histórias que as pessoas preferiam não desenterrar. O próprio coronel franziu o senho, não por receio de ser julgado, mas porque sabia que se algo vindo dali viesse à superfície, ele estaria ferido de morte social e política. A ordem do juiz acendeu um processo que começou a desenrolar-se como uma máquina. Homens foram chamados, as pás e as enxadas sacudiram o cascalho da estrada como se fossem lembranças sendo arrancadas do chão. O barão organizou a logística, manteve a vila em calma com sua presença, providenciou a alimentação e pediu que os mais pobres fossem protegidos para não se tornarem vítimas de represálias. Benedita, com a voz firme, prestou um depoimento primário ao juiz, não um monólogo dramático,
mas fragmentos e detalhes que se encaixavam como linhas de um mapa. E então começou a escavação. O sol caiu por cima das cabeças daqueles que cavavam como se desejasse averiguar o que a terra escondia. Havia tensão em cada golpe de pá, cada punhada de terra retirada era também um sopro de esperança, ou um risco de provocar o furor do coronel. Bartolomeu manteve-se ali o tempo todo, olhos como lanternas procurando qualquer sinal. Antônia observava, debilitada, mas presente. Benedita de vez em quando ajudava a mexer com uma pá pequena, como se tocasse o passado com um cuidado reverente. As horas passaram. A vila parecia um relógio com ponteiros improvisados. Crianças foram mandadas para dentro de casa, vizinhos se reuniam em grupos, orações baixas eram murmuradas com mais medo do que fé. Quando se fez uma cavidade mais profunda e a terra começou a revelar ossos, fragmentos pequenos sobre argila, o ar ficou pesado e os homens pararam. Por um instante ninguém respirou. Defenderam não se esperar a confirmação, porque já sabiam. Uma história de poder e urna de terra podia encerrar-se ali. O juiz inclinou o rosto, os olhos estreitos, os dedos prendendo o boné. Benedita cobriu a boca como se a emoção fosse escapar. O coronel virou o rosto, mas não porque não houvesse testemunha. Ele evitou o olhar dos outros homens como se buscasse névoa para se esconder. Retiraram, com cuidado, um pedaço de pano. Havia marcas, vestígios, um selo, pequeno, mas com a gravidade de um carimbo que não se coloca em qualquer correspondência. O selo do comissário imperial. A descoberta reverberou por toda a fazenda, como se um sino tivesse batido, anunciando que as coisas já não iriam voltar a ser as mesmas. Um dos homens, com luvas borrachadas, ergueu o pequeno objeto. Era o tipo de pedaço que, quando colocado em qualquer mão que entendesse de selos e ordens, havia de selar o destino de um homem. O selo tremia no ar, como uma verdade que pesava demais. É ele, disse Benedita, com a voz afligida e firme ao mesmo tempo. Era o que eu disse. Os olhos do coronel faiscaram. Ele tentou recompor-se com a elegância de um teatro mal ensaiado, mas nos cantos da sua boca havia um tremor que denunciava o temor. A presença do selo juntava a acusação à prova palpável. A própria coroa, nos papéis, não mais seria apenas uma palavra distante. Havia um indício físico de que alguém local havia se atrevido a violentar a autoridade maior. O barão, sem um gesto de triunfo, olhou para o juiz. Henrique Fonseca fez um aceno, e o rosto do magistrado se tornou de pedra. Precisava seguir o rito, tomar o corpo, assegurar a cadeia de custódia das evidências e notificar as instâncias superiores. Ali não se poderia falar de justiça rápida, porque havia procedimentos a serem seguidos, mas a evidência era contundente o suficiente para convocar uma mudança de patamar na disputa. A vila, por sua vez, respirou como se tivesse recebido gás novo. Para alguns, era o anúncio de um fim, para outros, um começo faminto por reparo. Antônia, que até ali fora a pequena figura no centro de riscos, compreendeu que o que começara como medo transformara-se em algo que poderia produzir justiça. O coronel, contido apenas por sua própria circunspecção, recuou, mas não sem antes lançar um olhar que faria promessa de retaliação. Gritou que tudo aquilo era farsa e mostrou-se disposto a usar a máquina do medo até o limite. Mas o selo na mão do homem era agora como uma alça que puxava a culpa para fora do buraco da terra. Quando a noite começou a descer e as lanternas foram acesas, a escavação já havia revelado mais do que ossos. Havia oferecido ao público o primeiro indício de que as estruturas que mantinham a vila no silêncio estavam rachando. Pessoas que antes fingiam não ver, agora cochichavam sobre o que poderia acontecer. Havia palpitações de esperança e o temor de represálias. Bartolomeu permaneceu ali, a sombra comprida de sua figura desenhada pela luz das lanternas. Sabia que sua escolha de cortar aquela corda e proteger Antônia desencadeara algo maior do que imaginara. Sabia também que a cidade iria estremecer com as próximas cenas. O que parecia uma ousadia impensada, capaz de lhe trazer escárnio, transformara-se num passo que poderia fazer tremer um coronel e obrigar o Estado a intervir. Mas não era uma trilha sem riscos. Os homens do coronel permaneciam como um lembrete constante de que a violência era uma possibilidade real. O barão, no entanto, havia trazido consigo não somente coragem,
mas também a convicção de que, quando a verdade aflora, a comunidade se torna um corpo capaz de defender seus ferimentos. A cavidade no chão, agora mais clara, mostrava troca de narrativas. Antes apenas rumores, agora vestígios. A vila estava exausta, coberta de poeira e olhos marejados. Antônia olhava a distâncias, seus pensamentos vagando entre ontem e amanhã. Benedita manteve-se ao seu lado, e juntos aguardaram amanhã, que viria a trazer diligências oficiais, talvez providenciar o deslocamento à cidade, e com ela a inevitável mudança de curso nas vidas que ali, até então, viviam sob o mesmo compasso de medo. Quando as lanternas baixaram e os homens foram para suas camas, algo cintilava no ar. A sensação, ainda frágil, de que uma história há muito enterrada começava a emergir. A vila dormiu inquieta. O barão sentou-se por um tempo, pensativo, vendo a geometria do quintal que sua luz iluminava. Havia um custo ético nas decisões que se tomavam. Ele sabia que, ao meter-se naquele conflito, perderia aliados, sofreria o sempre presente rumor dos que preferem a paz que se compra com omissão. E havia uma certeza. Aquela ação, cortar uma corda, abrigar uma mulher, enfrentar um coronel, já não pertencia apenas a ele. Tornara-se um motor de mudança. A terra que entregara os ossos e o selo agora falava mais alto do que muitos discursos. O juiz Fonseca traria amanhã ordens formais, e com elas procedimentos que empurrariam a vila para além das suas fronteiras locais. Ainda restavam perguntas sem resposta. Havia quem duvidasse que o julgamento sucederia. Havia quem calculasse o risco de retaliação. E, acima de tudo, havia a simples e imensa verdade, que uma voz, frágil e determinada, fora suficiente para desatar os nós de uma teia de medo construída ao longo de anos. O que ninguém naquela noite poderia prever com exatidão era até onde a loucura do barão, como alguns já começavam a sussurrar, iria carregar aqueles destinos. Alguns viam loucura, um homem respeitado arriscando sua reputação para ajudar alguém que, na visão de muitos, não lhe dizia respeito. Outros viam um ato de coragem que finalmente punha em xeque um sistema que contava apenas com silêncio para se manter. Enquanto a madrugada desenhava sombras longas, a vila dormia com o coração apertado. Antônia, entre coragem e medo, fechou os olhos como se tentasse guardar um fragmento de normalidade. Benedita, atenta, velou por ela com uma ternura que não precisava de palavras. Bartolomeu, por fim, retirou-se para um pequeno quarto junto à biblioteca da casa, e ali, sozinho, deixou que a gravidade do dia tomasse conta. Mediu riscos, contabilizou perdas possíveis e decidiu que seguiria adiante. A aurora prometia que o dia seguinte não seria como os anteriores. Haveria diligências, certidões, um possível deslocamento a Ouro Preto, e a certeza de que aquilo que começara como um resgate tornara-se uma busca por justiça que tocaria não apenas as margens do córrego, mas os corredores onde se decide o destino dos homens. E no silêncio do amanhecer, quando o vento passava pela paineira e as primeiras aves timidamente punham a cabeça para fora, havia uma sensação estranha e nova, a de que a vila, ainda que ferida, começava a aprender que o medo pode ser enfrentado por uma palavra, um ato e, às vezes, por uma loucura que não cabe nas expectativas. As consequências caminhavam a passos curtos, mas firmes, rumo àquilo que se tornaria um julgamento, um confronto de versões e, talvez, a primeira página de uma transformação necessária. A aurora trouxe consigo uma rotina que já não era a mesma. Homens que na noite anterior tinham dormido com a ansiedade na garganta, agora se preparavam para partir. Mulheres enfiavam panos na cabeça e atavam prosa nos rostos. Crianças espiavam pelas frestas das portas, tentando entender por que o mundo dos adultos se tornara tão solene. Bartolomeu organizou a viagem à cidade, papelada que precisava ser lavrada, testemunhas que deviam seguir em segurança, a difícil tarefa de levar uma mulher ferida para um tribunal que até então parecia distante nas conversas. Nada ali era simples, porque todo gesto envolvia riscos que iam muito além da poeira no ar. O cortejo saiu ao meio-dia. A carroça levou Antônia, envolta em mantas,
com Benedita sentada a seu lado como um escudo de presença. Bartolomeu montou à frente, o olhar quase sempre voltado para trás, para a vila que deixava, não para escapar dela, mas para levar sua voz para onde ela tivesse peso. Ao atravessarem a estrada, o som do sino de uma capela soou ao fundo, grave, como quem marca um compasso novo. A viagem para Ouro Preto era longa, curvas e subidas, que mostravam passo a passo a mudança de paisagens e a sombra de problemas que se alongavam na estrada de pedra. Na cidade, a vida corria em outro ritmo, ruas de pedras irregulares, casarões de varanda, gente que vivia entre mercadores, funcionários e viajantes. O Tribunal Maior ficava numa praça, onde o vento parecia empurrar os gabinetes e as conversas. Ali o nome do coronel soava diferente, não mais apenas como um senhor local, mas como alguém cujo ato podia atingir os canais da autoridade imperial. A notícia de que um barão levara uma mulher ferida para acusá-lo de assassinato virou assunto rápido. Havia quem se escandalizasse pelo gesto do barão e quem louvasse a coragem que ele demonstrara. O juiz Fonseca, firme em sua posição, abriu os trâmites com a prudência de quem reconhecia que cada passo podia definir destinos. Ele expediu formalidades, ordenou a preservação das provas e solicitou que as instâncias superiores fossem notificadas. Foi preciso esperar por carimbos, por assinaturas, por rumos que fugiam ao poder local. Enquanto isso, a vila vivia um limiar. Sob proteção frágil, mas real, as testemunhas começaram a falar. Algumas, antes caladas, procuraram contar o que viram. Outras, ainda temerosas, pediram garantias. Benedita foi entre as primeiras a ser ouvida com atenção. No salão do juiz, o que ela disse não foi o espetáculo que alguns esperavam, mas cada frase encaixou-se com a serenidade de quem havia guardado memórias por anos e finalmente encontrava uma voz. Falou de carregamentos feitos à noite, de sacos levados em silêncio, de conversas baixas no quintal do coronel, de um homem que chegara à vila com pressa e fora visto na última vez subindo a estrada. Não acrescentou detalhes que humilhassem ninguém. Falava de fatos que dispunham os nós do enredo para que a justiça o seguisse. A sua fala, clara e sem teatralidade, deu ao processo o que faltava, um fio que ligava os rumores à possibilidade de prova. Quando as autoridades mandaram abrir diligências no trecho do Córrego dos Macacos e no caminho ao lado dos cafezais, vários homens da vila foram convocados para acompanhar. Não era apenas uma investigação técnica, era a expulsão da poeira que havia coberto um ato hediondo. Além das escavações, os papéis eram fundamentais: pedidos de mandados, notificações ao Tribunal Superior e a organização de testemunhas que por vezes tinham de viajar à cidade grande para depor. O barão sabia que sua presença em Ouro Preto teria custos. Ao mesmo tempo, entendia que se ficasse ausente, a voz de Antônia poderia ser facilmente reduzida a rumor. Ele dormia pouco, encontrava-se com oficiais, distribuía convites para que as testemunhas fossem ouvidas com segurança e pagava pelo transporte dos poucos que não tinham como bancar a chegada à cidade. Sua escolha de custear aqueles deslocamentos foi vista por uns como gesto generoso, por outros como tentativa de autotromação. Para Bartolomeu, porém, era apenas a consequência de uma decisão que já não permitia retorno. Havia de seguir até as últimas consequências. Nos dias que antecederam o julgamento, chegaram cartas e homens de fora. Havia curiosos e certo clamor mediático da época, pessoas que viajavam para ver a cena e que, sem saber bem o motivo, aguardavam a pronunciamento do desembargador. O rumor do selo imperial, pequeno pedaço de prova que mudara tudo, correra como pólvora. O nome do coronel começou a surgir em conversas de cafés como sinônimo de arrogância e possível impunidade. Quando finalmente a data do julgamento foi marcada, a praça defronte ao tribunal encheu-se. Carreiras de homens, senhoras com lenços, mercadores procurando o melhor ângulo para observar, alguns serventes e ainda um grupo de camponeses que chegara da vila. Havia uma sensação de que se tratava de algo que atravessava a cidade. Não era só sobre um homem e uma mulher, era sobre o que se poderia fazer quando alguém, por poder local, cometia um crime contra a ordem maior. No banco dos réus, o coronel exibiu o comportamento firme, às vezes cínico. Seus advogados, homens acostumados a contornar injustiças, ensaiaram uma defesa que tentou transformar as acusações em mentiras de gente ressentida. Alegaram que as escavações eram fraudes, que o selo poderia ter sido plantado
e que Benedita e outros eram pessoas de confiança duvidosa. Era o lugar comum das defesas poderosas, transformar a verdade em jogo de espelhos para confundir o público. Mas havia algo no tribunal que contrariava as tentativas de desviar o rumo, provas materiais, testemunhos que convergiam e, acima de tudo, a presença de Bartolomeu, disposto a assumir riscos. Ele não subiu ao púlpito para fazer discursos inflamados. Sua fala foi direta, firme e por vezes tão simples que cerrava qualquer artimanha retórica. Contou o que vira no dia do resgate, como encontrara Antônia pendurada, e como a garota suspendida lhe pedira que não a entregasse. Ele declarou também o que havia visto depois, a resistência do coronel em dar explicações, e como a terra havia finalmente cedido seus segredos. O depoimento mais delicado e decisivo veio de Benedita. Convidada a narrar o que sabia, ela falou com a voz de quem se libertara de um peso. Não foi uma longa encenação, mas um conjunto de detalhes que, postos um a um, fecharam o cerco. Contou onde vira o comissário pela última vez, como lembraram um saco com peso estranho e como, dias depois, ouvira uma conversa que sugeria um ato grave. Sua fala, mais do que qualquer eloquência, trouxe verossimilhança ao conjunto. Antônia também compareceu ao tribunal. Não tinha mais as marcas visíveis da corda, mas a memória das horas de medo estava escrita em seus olhos. O juiz cuidou para que seu depoimento fosse prestado sem exposição desnecessária, perguntas objetivas, sem busca por sensacionalismo. Ela descreveu a ameaça, a pressão e a sensação de que, se tivesse calado, algo maior teria sido silenciado para sempre. Não foram palavras escassas, foram palavras firmes que deram forma humana ao que antes parecia uma estatística de violência. O defensor do coronel tentou então desconstruir a credibilidade das testemunhas. Insinuou que havia interesses, que Bartolomeu buscava um ganho político, que Benedita nutria ressentimentos. Mas as provas materiais, o selo imperial, os restos encontrados na escavação e as correlações entre relatos funcionaram como uma rede que capturou as tentativas de evasão. A própria população que assistia começou a perceber o peso de cada depoimento. Murmúrios surgiam, alguns de incredulidade, outros de alívio, por ver que talvez, enfim, o poder não fosse absoluto. No ápice do debate, quando as defesas tentaram apelar para emoções e a réplica parecia depender do humor dos presentes, entrou em cena o desembargador Augusto Ferreira. Homem de postura severa, conhecido por sua interpretação rígida da lei, Ferreira assumiu a leitura da sentença com a solenidade que o caso exigia. Não foi uma fala longa, mas as palavras que proferiu ecoaram pela sala como martelo num bigorna. Descreveu os elementos de prova, realçou a presença do selo como elo entre o crime e o acusado, e destacou a necessidade de que a justiça servisse não apenas para punir, mas para restaurar a ordem abalada pela violência do poder privado. Ao ouvir o veredito, culpado, o coronel tentou manter o rosto inabalável, mas a queda foi tão rápida quanto a pedra que se solta do penhasco. Houve tumulto no primeiro momento. Amigos do coronel vociferaram e mãos se cruzaram em gestos de protesto. Mas a lei, finalmente aplicada, fez com que a cidade respirasse. A pena imposta veio com severidade, perda de cargos, condenação a anos de reclusão e sanções que retiravam do coronel o leque de iniciativas que o transformara em senhor absoluto nas terras vizinhas. Não se tratou apenas de prisão. Foi uma demarcação clara de que o abuso de poder teria custos. Quando a sentença foi lida, Benedita abaixou a cabeça. Antônia soltou um suspiro que misturava alívio e cansaço. Bartolomeu, por sua vez, não sorriu de imediato. Havia nos cantos de sua boca uma expressão de quem tem consciência do preço que pagara. Não era a vanglória que o movia, mas a percepção de que a decisão abriria espaço para mudanças de fato. Ainda assim, sabia que a vida depois do veredito não voltaria a ser idílica. Haveria retaliações, boatos a circular e a necessidade de reconstruir vidas e confiança. De volta à vila, as coisas começaram a se ajeitar, embora com cicatrizes aparentes. Antônia recebeu do barão uma proposta que, para muitos, era quase revolucionária. Um pequeno terreno, adiante do cafezal, onde poderia cultivar seu próprio sustento. Honestidade em vez de caridade. Bartolomeu também providenciou que ela tivesse aulas básicas, não por piedade vazia, mas por convicção de que o saber dá ferramentas para que alguém não precise viver ao sabor do poder alheio.
Um professor vindo da cidade passou a vir 2 vezes por semana para ensinar letras e contas. Antônia aprendeu a juntar palavras e teve pela primeira vez a sensação de poder ler algo para si mesma. Benedita recebeu não só o reconhecimento nos autos, mas também um lugar formal na casa do barão, uma pequena remuneração e a promessa de que sua voz não seria mais ignorada. Para ela, aquilo representou uma reparação que, embora incompleta diante de tudo o que existira, era significativa em termos materiais e de respeito. A vila começou a se reorganizar. Homens antes subservientes abririam os olhos para possibilidades de cooperação. Mulheres conversavam entre si, planejaram hortas comunitárias, e alguns ex-escravizados, peões que até então viviam nas margens, passaram a ter contratos de trabalho mais dignos e transparentes. A loucura do barão, como alguns ainda murmuravam, ora então de deboche, ora então de admiração, provocou rupturas sociais e também alianças inéditas. Aqueles que antes o desprezavam por se meter onde não deviam, começaram a reconhecer que sua atitude ajudara a arrancar das sombras algo que não cabia apenas ao chão da vila. Outros, entretanto, pagaram o preço. Comerciantes que temiam retaliações do coronel perderam clientela. Alianças políticas se desfizeram. Bartolomeu, em troca, perdeu convites para jantares e algumas reuniões onde antes sua presença era bem-vinda. Mas ganhou algo que não se conta em títulos: a gratidão de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas diretamente. Com o passar dos meses, a vila mostrou sinais de reconstrução prática. Surgiram pequenas mutirões para consertar cercas, plantar novas árvores, estruturar um pequeno celeiro comunitário onde guardar as sobras das colheitas para tempos de dificuldade. Homens e mulheres que antes negociavam silêncio, agora se organizavam para formar uma rede de solidariedade que protegia uns aos outros. O medo, claro, não desapareceu de imediato. Esteve ali em olhares cautelosos, em desapertos de mão. Mas a coragem, aquela semente plantada pela ação do barão e pela voz de Antônia, dava frutos visíveis. Bartolomeu, por sua vez, dedicou-se a reparar o que podia. Não se tratava só de gestos grandiosos, mas de pequenas práticas. Ele contratou um mestre para melhorar a escola improvisada, angariou fundos para comprar livros e provisões, e cedeu uma parte de sua terra para que Antônia plantasse e vendesse sua produção sem intermediação. Aos poucos, a relação entre ele e a vila deixou de ser de paternalismo e transformou-se numa convivência onde havia responsabilidade mútua. Alguns ainda o chamavam de louco, outros de salvador. Ele, em geral, não se importava com rótulos. O coronel, preso e despido de seus títulos, ficou como advertência viva dos custos do arbítrio. Houveram reações, parentes revoltados, tentativas de contestação e cartas furiosas. Mas a decisão do desembargador reservara espaço para que se mostrasse que o poder sem limite encontrou um freio. A Corte Superior confirmou, e as instâncias que receberam o caso deram seguimento às medidas necessárias para que a sentença fosse cumprida. A vida que antes correra sobre a sombra do medo, começava a caminhar para uma normalidade mais honesta. Para Antônia, a reconstrução foi lenta e cheia de detalhes que merecem ser contados com reverência. Aprender a ler foi uma travessia íntima. Letras que no começo pareciam montes de signos sem significado, gradualmente se tornaram portais. Ela lia bilhetes simples, receitas de cozimento e depois cartas de amigos. Com o tempo, passou a separar um canto no pequeno terreno onde cultivava feijão, milho e algumas ervas. Era um trabalho duro, sim, mas diferente daquele que a transformara em vítima. Havia alegria no suor que vinha de escolhas próprias. Benedita, que carregara nas costas o peso de memórias alheias, encontrou um espaço de reconhecimento que a ajudou a curar. Não foi cura total. Ninguém ali saiu ileso do que vivera, mas sua palavra no tribunal e a proteção que passou a ter deram-lhe algo que o medo durante anos havia roubado: uma reputação própria, construída por direita. Ela virou uma referência na vila para cuidados e também para lembrar que a coragem não é privilégio de ninguém em especial. E o barão? Ele sabia, muito bem, que ações têm preço. Alguns amigos distanciaram-se, certas negociações comerciais esfriaram, mas havia também quem lhe oferecesse silencioso reconhecimento, visitantes que chegavam só para dizer obrigado e partir. Nos jantares da cidade, alguns cochichavam sobre sua ousadia, outros o olhavam com reservas.
Ele perdeu favores, sim, mas ganhou a convicção de que havia cumprido um dever que não admitia cálculo mesquinho. Havia em seus olhos a sensação de que sua reputação pessoal agora pesava menos que a consciência de ter feito o que era justo. Com o passar do tempo, a vila consolidou pequenas instituições. Um grupo de homens passou a se reunir para discutir como evitar que alguém voltasse a impor violência. Mulheres criaram um projeto para ajudar vítimas. A escola, ainda rudimentar, ganhou livros e um quadro negro. Antônia ensinava ora as letras que aprendera, ora o ofício de plantar e colher. A vida, longe de ser utopia, encontrou uma forma pragmática de se reconstituir, com trabalho, com cuidado e com vigilância mútua. O nome do caso passou a ser lembrado nas praças e nas mesas. Falavam dele como exemplo de que uma ação inesperada pode desencadear transformações. Alguns diziam que tudo começara porque o barão fora louco, outros preferiam dizer que fora porque ele fora homem o bastante para não calar. A verdade, mais complexa que qualquer frase pronta, segurava elementos de ambos. Um ato que muitos chamariam de insano levou de fato a uma ordem mais justa. Anos depois, quando a Guerra do Tempo já tornara a narrativa mais serena, Antônia recebeu visitantes que vinham ouvir da própria boca dela como a vida tinha mudado. Contava com simplicidade que não tinha uma história de heroísmo para si. Dizia que fora uma jornada comum, feita de pessoas que escolheram não mais aceitar o medo. Benedita ainda vivia na casa grande e por vezes sentava-se na varanda, onde, lembrada por quase todos, abria a panela e oferecia um caldo que reunia gente estranha e gente conhecida. Bartolomeu continuou vivendo em sua casa grande, mas passara a usar tempo nas pequenas coisas, reuniões comunitárias, visitas aos doentes e um envolvimento com a escola que o fazia sorrir de maneira mais leve. Houve consequências para todos. A vila não se tornou repentinamente perfeita. As disputas continuaram, as misérias persistiram e nem todos encontraram reconciliação. Mas havia agora um precedente: a voz de uma mulher, a decisão de um barão e a resposta de um sistema judiciário que, ainda que lento, mostrava que podia agir. O medo, mesmo vivendo por um tempo nas esquinas, perdeu a posse absoluta do cotidiano. No fim das contas, aquilo que muitos chamaram de loucura do barão funcionou como um espelho que obrigou a cidade e a vila a se verem com mais honestidade. Quando o narrador narra essa história, não oferece uma moral pronta. Oferece a evidência de que coragem deliberada e solidariedade têm o poder de alterar rumos. Antônia não se transformou em lenda, e Bartolomeu não buscou glória eterna. Foram pessoas que fizeram escolhas concretas, em um tempo em que a omissão parecia mais cômoda. E se há algo que fica como mensagem, é simples. Às vezes, uma intervenção que parece improvável é aquilo de que uma comunidade precisa para começar a curar. Um gesto que muitos rotulariam de temeridade pode, na verdade, conter os germes da justiça. E a justiça, quando vem, tende a transformar não apenas o destino de um acusado, mas a forma como as pessoas entendem sua própria força. Você já viu algo parecido em sua cidade ou no seu bairro? Me conta nos comentários onde você está assistindo essa história agora e se já presenciou um ato que mudou tudo à sua volta. Se essa narrativa tocou você, curta e compartilhe. E se quiser continuar, assista ao próximo vídeo, que tem outra história sobre coragem inesperada e as consequências que ecoam por gerações.